Vocês falaram muitas coisas que eu estava observando e ouvindo, e a gente precisa fazer autocrítica. É sempre bom a gente fazer autocrítica, principalmente no movimento sindical. Muito que foi falado aqui poderia ser resolvido em reuniões internas com a reitoria. Poderia ser resolvido, inclusive a questão do SEMI. Sindicatos locais podem fazer isso. O papel que cabe à federação, veja, a base da federação são os sindicatos. A base do sindicato são os docentes. Então, cabe também a cada sindicato fazer uma autocrítica sobre o que está fazendo com relação ao que foi dito, que era a última professora que falou. Qual o papel e o que é que nós somos dentro da universidade depois que nos aposentamos. E o que é dito? Quando o professor se aposenta, ele é esquecido e apagado. E a gente tem que ter esse diálogo com a nova geração, para dizer que os construtores daquilo que eles são hoje, fomos nós. E tudo isso que foi dito aqui é consequência do que foi passado, não aqui no Brasil, fora dele. Essa questão das contribuições de nativos, que começa em 2003, mas que foi acordada em 98, quando nós pedimos 40 bilhões de reais à Rússia para salvar a gente. O real estava afundando. E o que é que foi dito em 98? Que o Brasil, a partir dali, teria que se balizar nas suas políticas econômicas pelo tripé macroeconômico: redução de gasto, taxa de juros e balanço de pagamentos. Isso está até hoje. Não foi mudado. Todo e qualquer movimento de política fiscal, econômica e tributária desse governo e dos anteriores, de qualquer um, é balizado em cima disso. Então, é uma disputa política muito mais geral e muito mais poderosa, que precisaria do apoio do Congresso para derrubar isso. Nós temos 129 deputados, que eu chamo de progressistas, democratas, progressistas, no universo de 513. Esse é o tamanho da nossa força. Quando o PROIFES vai dialogar nas mesas de negociações, o anteparo que nós temos são esses 129 deputados. E nem todos concordam com as demandas que nós levamos. Agora, nós dialogamos com os demais, dialogamos. Muitas coisas foram passadas, inclusive com a ajuda de alguns conservadores. Não tem problema. Se é para a gente fazer autocrítica, então vamos também fazer provocações. Eu queria fazer uma provocação a todos nós. Por que o nosso GT de aposentados do PROIFES não sugere a criação do e-book, de uma revista pode ser digital, de assuntos de aposentadoria escritos pelos aposentados da federação? Por que os nossos sindicatos, quando tem CD, quando tem reuniões em Brasília, quando tem atividades, não colocam os professores aposentados para participar? Por exemplo, nós temos um CD, de vez em quando acontece lá em Brasília. Por que os nossos sindicatos não colocam, pelo menos, professores para serem observadores? Então, se nós quisermos começar a fazer autocrítica, a gente tem que começar de casa. Chegar lá na nossa casa e dizer: olha, a partir de hoje, reuniões do CD, pelo menos tem que ter um aposentado. Porque senão a gente vai ficar fazendo esse diálogo aqui. Entre nós. Aqui. Aí você tem, por exemplo, atividades no parlamento, que nós temos bastante, e aí você, quando vai reunir a Câmara de Professores para participar dessas atividades, pega os aposentados. Nós tivemos uma marcha em Brasília, recentemente. A marcha das centrais e tal, não sei o quê, papapá. Que é uma oportunidade, inclusive, de mostrar para isso. Cadê os aposentados? Mas para isso não pode ir lá no sindicato obrigar você a indicar o aposentado. São os sindicatos que têm que ter essa obrigação. Os sindicatos têm que fazer cobrança para a diretoria: olha, queremos fazer um evento, um seminário sobre assuntos de aposentadoria, sobre a relação entre FUNPRESP e aposentados. Queremos fazer essa discussão. Fazendo online? Não é online, mas online é uma coisa meio fria. E por que não fazendo em Brasília? Por que não fazendo eventos lá na Câmara de Deputados? Nós temos acesso. Nós podemos fazer seminários dentro da Câmara de Deputados. Nós já fizemos isso. Então, quando a gente vai dialogar com o governo, vai negociar com o governo, quando a gente fala em aposentadoria, não é para nós, é para todos. Por isso que a gente tem que ser esperto em procurar ver em brechas
fiscais, financeiras e jurídicas, como nós encaminhamos coisas que possam ajudar a nós, professores aposentados e aposentadas, ou aposentadas e aposentados, das instituições federais de ensino superior, e aí são universidades e institutos federais. Então, é um complexo bastante denso que a gente tem que trabalhar nele. A professora colocou aqui que era preciso exigir a participação do Mosap nas mesmas negociações. A participação das mesas de negociações é uma portaria governamental que fala exclusivamente de sindicatos e federações. Mas o Mosap está junto com a gente o tempo todo. Tanto é, gente, quem é que participa mais do Mosap se não para isso? E as demandas do PROIF, do Mosap, são encaminhadas via quem? GT dos aposentados, diretoria dos assuntos de aposentadoria. Mas isso também tem que ser parte de um coletivo e tem que fazer essa autocrítica, tem que dizer que nós estamos muito defasados com relação a isso. Eu insisto que a gente tem que fazer. Nós vamos produzir a Carta de Goiânia desse ponto. E temos que ser mais exigentes com relação à participação política dos aposentados na federação. E isso não depende da federação. Depende dos sindicatos, que é a força.